Olá! Hoje vamos falar sobre variáveis e condicional. Você deve se lembrar no Excel da fórmula C. Neste exemplo, tenho as notas das disciplinas e o cálculo da média, assim como estamos fazendo no nosso aplicativo. Mas na planilha temos uma coluna de status que mostra se passamos ou não. A função C olha a célula E2. Se E2 for menor do que 6, eu não passei. Se não, passei. Usamos a referência da célula E2 e não o número fixo, porque sabemos que o valor pode mudar. Além disso, posso usar para copiar a fórmula para outras células. E podemos também trocar ou variar o valor de cada célula. Então, podemos dizer que a função C usa a célula E2 como uma variável. E o nome dessa variável, ou seja, como eu a chamo quando eu preciso dela, é E2. Então, uma variável é como se fosse uma caixinha com uma etiqueta. Eu posso colocar o que quiser dentro dela: textos, imagens e números. Para usar esse conteúdo, eu preciso chamar a caixinha pelo nome, ou seja, nome da variável. Neste vídeo, vamos criar o front-end conforme esse sketch. Você pode criá-lo dentro do App Inventor ou fazer o download do arquivo do tópico 2, vídeo 1 que está no iClass. E importe no App Inventor, clicando em Projects, Import from My Computer. Neste vídeo, temos dois sliders. Ao mexer qualquer um deles, vão mudar, primeiro, o valor da label de cada um dos sliders, segundo, o cálculo da nota final, e terceiro, a cor da nota que eu preciso tirar. Ou seja, se a nota que eu preciso tirar for maior ou igual a 5, ela vai ficar vermelha. Se não, ela vai ficar verde. Então, vamos ao trabalho. Aqui no App Inventor, repare que eu troquei o nome de alguns componentes. As duas labels receberam nomes especiais: label nota parcial e label nota de participação. Os sliders também: slider da nota parcial e da nota de participação. E a nota final é o cálculo que vou realizar. Vamos para a área de blocos. O primeiro passo é mudar a label dos sliders. Então, primeiro vou pegar o slider nota parcial. Então, quando esse slider mudar, a primeira coisa que vou fazer é mudar o texto da nota parcial. Então, seto o texto da label da nota parcial para um conjuntinho de 3 pedaços de texto. O primeiro, se eu tirar; o segundo, o valor do slider; e o terceiro, na participação. Então, eu vou pegar o text e o join para juntar 3 partes de texto. Vou colocar mais uma string aqui. Então, primeira parte, uma string fixa. Se eu tirar, já vou dar um espacinho e vou duplicar na prova parcial, que vale 30%. Opa, 30%. O valor que eu quero aqui no meio é o valor do slider nota parcial. Então, eu posso vir aqui no slider nota parcial e pego o valor da thumb position. Pronto. Segundo passo é fazer o cálculo. Vamos revisar primeiro a matemática. 30% da nota parcial, mais 30% de participação, mais 40 na final, eu tenho a média. Se eu preciso de 6 nessa média, eu faço 0,3x mais 0,3y mais 0,4z é igual a 6. Vou trocar as variáveis pelos nomes dos componentes. Começo a isolar o z e, finalmente, isolo totalmente o z. Então, eu tenho que z é igual a 6 menos 0,3 do primeiro slider, menos 0,3 do segundo slider, tudo isso dividido por 0,4. No App Inventor, vamos fazer primeiro a multiplicação. Pega a matemática, multiplicação, valor fixo de 0,3. Lembre-se que no App Inventor não é vírgula, a gente usa ponto para decimal. Aqui a primeira coisa é multiplicar o valor da nota parcial, o valor do thumb position da nota parcial. Segunda coisa é também multiplicar por 0,3 a nota de participação, também thumb position da nota de participação. Esses dois valores e o 6 estão dentro daquele parênteses, então vamos buscar uma subtração. Vou pegar mais um valor fixo,
colocar 6, 6 menos este bloquinho, e vou pegar mais uma subtração, colocar todo esse primeiro bloco menos todo o bloquinho menor. Todo esse conjunto aqui que está entre parênteses, eu vou dividir por 0,4. Então, pego todo o valor e divido por 0,4. Então, a primeira coisa é colocar todo esse resultado aqui dentro da nota final. Então, eu vou setar o texto da nota final para todo esse valor. Antes disso, só vamos colocar aqui a função de formatação de casas decimais, para ele já colocar com uma casa decimal. Então, recordando, primeiro eu troco o texto da label, segundo, troco o texto da nota final, fazendo todo o cálculo. E agora vou para a mudança de cor. Se for maior ou igual a 5, vermelho. Se for menor, verde. A condicional funciona muito parecida com o do Excel. Você pode vir em Control, pegar o if, e a primeira coisa a fazer é comparar. Comparar o quê? O cálculo que fizemos com o número 5. Repare que aqui a gente vai precisar refazer ou duplicar todo esse cálculo para fazer a condicional. Ao invés de fazer isso, vamos colocar todo esse cálculo numa caixinha, ou seja, numa variável. Para criar variáveis, a gente usa o bloco aqui de variáveis, e eu vou primeiro inicializar uma variável global. Uma variável global, diferentemente das variáveis locais, que veremos posteriormente, é uma variável que pode ser usada em qualquer lugar do código. Ela é inicializada, repare, do lado de fora do código, ou seja, ela atende todos os códigos, todos os blocos que estiverem nessa tela. Então, aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é inicializar essa variável, vou dar o nome de resultado, e eu vou dar um valor inicial para esse resultado. O valor que eu vou dar é a nota inicial de quando a gente abre o aplicativo, que é 7,5. Agora, aqui dentro da mudança de slider, o que eu vou fazer? Eu vou setar esta variável, essa caixinha, para todo esse cálculo aqui. Então, o valor da média já formatado com uma só casa decimal está guardada na caixinha chamada resultado. Então, o valor do texto da nota final, eu não preciso repetir tudo isso, vai ser o que estiver na variável resultado. Da mesma forma, aqui que eu vou comparar o resultado com o número 5, eu posso usar uma função aqui da matemática, de comparação, e eu uso a variável resultado para ser comparada com o número 5. Então, se o resultado for maior ou igual a 5, o que eu vou fazer? O texto, a cor do texto da nota final vai ser igual a vermelho. Se não, para criar o senão, eu venho na engrenagem, coloco o else aqui. Se não, a cor do texto da nota final será verde. Então, só para recapitular, quando eu mudo o slider, primeiro eu troco o texto da label da nota parcial. Depois, eu faço o cálculo da nota final e coloco na variável resultado. Esse resultado vem para o texto da nota final, da label nota final, e se esse resultado for maior ou igual a 5, eu vou pintar o texto da nota final de vermelho. Se não, eu vou pintar de verde. Agora vamos testar. Aqui no emulador, quando eu mexo o primeiro slider, ele troca a média e, se eu preciso de menos nota, ele muda também a cor. Agora vamos fazer isso para o segundo slider. Vou pegar todo esse bloco, botão direito, e vou duplicar, porque ele é muito parecido. Só que aqui eu vou fazer várias mudançazinhas. Primeiro, trocar nota parcial pela nota de participação. Então, quando a posição mudar da nota de participação, a label da nota de participação
vai mudar para se eu tirar o valor da nota de participação na de participação. O resto é igual. O cálculo da média é da mesma forma, o valor do texto final também vai pegar a mesma variável, e aí eu verifico se o resultado foi maior do que 5 vermelho, se não, verde. Então, vamos dar uma olhada de novo no emulador. Aqui agora está mudando e também modificando as cores. Você deve ter reparado que dos dois blocos pouquíssima coisa mudou. Da mesma forma que usamos uma variável para colocar valores que vão se repetir ou vão ser modificados ao longo do tempo, o App Inventor ou qualquer outra linguagem de programação possui as procedures. As procedures são blocos que você cria que podem ser reutilizados em várias outras ocasiões. Então, por exemplo, aqui a gente poderia ter um bloco que faz o cálculo da média, que coloca a média no texto, na label, e também que muda a cor de vermelho para verde. Aqui neste tópico dentro do eClass, você tem um vídeo chamado Tópico 2, Vídeo Bônus, que explica exatamente como fazer essa procedure. Bons estudos e até a próxima!